Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. O governo acaba de reparar uma lamentável omissão da imprensa contra a própria imprensa. Em 2008, quando se comemoraram os 200 anos da chegada da corte portuguesa, o nome de Hipólito da Costa, o patriarca do nosso jornalismo, foi ostensivamente omitido. Assim, nossa imprensa deixou de ter um começo e deixou de ter uma história. E o Correio Brasiliense, que circulou durante 14 anos e criou o clima para a independência, evaporou-se. Agora o governo fez a primeira inscrição no livro dos heróis da pátria e escolheu o nome de Hipólito da Costa. O segundo herói é o jesuíta José Anchieta. Com as duas escolhas, o governo restabelece a verdade e atende à igreja que se sentia ofendida com qualquer homenagem a um maçom. Para comemorar o reinício festivo da nossa história, o Observatório da Imprensa reapresenta o documentário de Silvio Tendler, Preto no Branco. Porque nenhum benefício, nem talvez a vida, compensa a liberdade. O início do jornalismo em língua portuguesa, com liberdade de expressão e, portanto, de maneira eficaz para o debate de ideias, esse iniciador é o Hipólito José da Costa Pereira de Furtado de Mendonça, mais conhecido como Hipólito da Costa. Hipólito da Costa, ele é o pai da imprensa brasileira e também o pai da imprensa livre portuguesa. Essa história começou com um homem chamado Johannes Gutenberg, né? Lá em Mainz, na Mogúncia, Alemanha. Ele era um inventor nato, procurando desenvolver tecnologias ligadas à impressão. E ele teve uma ideia que é um ovo de Colombo, porque nós todos imaginamos que ele inventou a imprensa, que seria essa maquineta aqui, que é uma reprodução da imprensa, da prensa que foi dele. Na realidade, isso é apenas uma evolução, porque houve outras prensas, inclusive usando formas de madeira para xilogravura. Então, o imprimir não é a grande novidade. Mas a grande ideia dele foram os tipos móveis. É que com cada tipo desses, se podia fazer centenas, dezenas de livros. Era só pegar as letras, organizá-las em outras palavras, em outras frases. O movimento que trouxe a impressão chegou tarde em Portugal. Primeiro começou na Alemanha e foi muito impulsionado pelo Martinho Lutero, porque ele achava que precisava se imprimir muitas Bíblias para que o povo conhecesse, não apenas os sacerdotes. Ele também achava que a Bíblia precisava ser traduzida. Então criou-se logo um mercado, digamos, e uma força política empurrando digamos, o recém-descoberto invento do Gutenberg, para que chegasse a todo mundo.
foram tipógrafos judeus que tinham uma tipografia no sul de Portugal, em Faro, no Algarve, e lá aparentemente localizou-se a primeira tipografia portuguesa, quer dizer, a primeira tipografia a produzir um livro em Portugal, mas não em caracteres latinos, mas sim em caracteres hebraicos. Para os judeus era muito importante, já que eles eram errantes, eram expulsos de um país para o outro, eles desenvolveram muito a tipografia. Já em meados do século XVI, já temos tipografias instaladas em países da América Espanhola, mas aqui não chegou. A tipografia é de certa forma, uma filha da religião, mas ela também é, digamos, órfã. Ela foi tornada órfã pela religião, porque ela não pôde se expandir como poderia. Um dos grandes mistérios da história da tipografia e da imprensa no Brasil é saber por que o Antônio Isidoro da Fonseca, aquele que poderia ter sido o pai da tipografia, de certa forma é o pai, mas ele não materializou essa paternidade, o que ele veio fazer no Rio de Janeiro em 1747, 60 anos antes de chegar à corte, e aí começar realmente a vida intelectual e jornalística no Brasil. Mas a verdade é que o Antônio Isidoro, de repente, cai de paraquedas no Rio de Janeiro, com uma pequena tipografia, e a primeira obra dele é uma obra autorizada pelo bispo, pelo novo bispo, e aparentemente também aprovada pelos jesuítas, mas não tinha sido aprovada pela matriz da Inquisição. E esse é o grande problema que distingue as duas Inquisições, a portuguesa e a espanhola. A espanhola era descentralizada. Tinha Inquisição em Lima, tinha Inquisição no México, mas tinha tipografias em Lima e tinha tipografia no México. A Inquisição portuguesa era centralizadora. Ela operava lá em Lisboa e ela não delegava, nem para fazer a fiscalização, nem para permitir a divulgação de obras aqui. Então, era um processo muito centralizado. E como a Inquisição não deu autorização para que se imprimisse coisas no Brasil, veio uma ordem para desmantelar a tipografia do Antônio Isidoro da Fonseca no Rio de Janeiro. E aqui tem um documento muito importante. Não é a certidão de nascimento da primeira tentativa de imprimir coisas no Brasil. É o atestado de óbito dessa tentativa. Aqui é uma notificação feita aos impressores, é uma notificação feita pelo comissário do Santo Ofício no Rio de Janeiro, recebendo ordens de Lisboa, para que ele desmantelasse a tipografia, porque não tinha sido consultada e não interessava nem a coroa e, sobretudo, não interessava à Igreja e à Inquisição que houvesse impressão no Brasil. E aí nós temos um grande intervalo em que no Brasil não há, pelo menos não há registros de outras tentativas de imprimir coisas no Brasil. Isso só vem a ocorrer em 1808. D. João, sabendo que ele teria que governar Portugal e o Brasil a partir do Rio de Janeiro, ele precisasse de uma tipografia para divulgar os seus atos. D. João tinha que ter aqui o que tinha em Portugal, para poder governar, para poder manter a corte em funcionamento. Não foi um gesto de generosidade. D. João trouxe a tipografia, mas trouxe junto a censura, e disso nunca se falou. D. João é uma pessoa muito simpática, historicamente, etc. Mas ninguém lembrou que, se não fosse o Napoleão, nós não teríamos recebido aquela tipografia em 1808.